Prepare-se para embarcar em uma história fascinante e cheia de lições poderosas. No vídeo de hoje, vamos explorar a vida de um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia, Sansão. Conhecido por sua força sobre-humana e seus feitos extraordinários, ele nos ensina muito sobre fé, confiança, queda e redenção. Como uma simples promessa a Deus pode mudar o destino de uma nação. O que podemos aprender com suas falhas e vitórias? Fique com a gente para descobrir tudo isso e mais, em mais um vídeo do canal Virtude em Verso. Você não vai querer perder. O nascimento de Sansão, filho de Manoá, e sua esposa é um evento marcado por uma esperança que parecia ter se perdido. O casal vivia em Zorá, uma cidade pequena e tranquila na região de Dan. Mas havia uma tristeza que pairava sobre sua casa, pois a esposa de Manoá era estéril. Os anos se passavam sem que ela fosse capaz de dar à luz a um filho, o que era um fardo pesado na cultura israelita, onde a prole era vista como uma bênção divina. Em uma tarde calma, enquanto a mulher estava sozinha, um anjo apareceu diante dela, anunciando que sua infertilidade seria quebrada. Ela receberia um filho e ele seria consagrado a Deus como um nazireu desde o ventre, dedicado ao serviço do Senhor. A mulher foi instruída a não beber vinho, nem consumir alimentos impuros, pois o filho que ela geraria deveria se manter puro e dedicado. O anjo também revelou que este menino teria um destino grandioso: libertar Israel dos filisteus, que eram opressores implacáveis. A esposa de Manoá, ainda atônita, foi até o marido e contou-lhe o que havia ocorrido. Manoá, por sua vez, orou a Deus pedindo que o anjo retornasse para instruí-los ainda mais sobre como cuidar de seu filho. A resposta veio novamente, e o anjo apareceu diante deles, confirmando suas palavras e detalhando os cuidados que deveriam ser tomados. Quando Sansão finalmente nasceu, o povo de Israel soubera imediatamente que sua vinda ao mundo não era comum. O bebê que crescerá e se tornaria um homem de força sobre-humana era o instrumento de Deus para a salvação de uma nação sofrida. Com o passar dos anos, Sansão cresceu em força e habilidade, mas também em consciência de seu propósito. Desde jovem, ele sabia que sua vida estava atrelada a algo maior, um chamado divino que o separava dos outros homens. A força que manifestava não era sua, mas um dom concedido por Deus, que o tornava imbatível. Em suas primeiras façanhas, Sansão já dava sinais de seu destino. Quando atingiu a idade adulta, a sua fama começou a se espalhar por toda a terra e ele se tornou um símbolo de resistência contra a opressão filisteia. Ele derrotou sozinho os inimigos que vinham contra os israelitas, empregando sua força divina com uma naturalidade assustadora, que deixava seus inimigos atônitos e os israelitas reverentes. Um dos feitos mais lembrados foi a batalha na qual ele, armado apenas com a mandíbula de um jumento, matou 1000 filisteus. Este evento, que soaria como uma lenda, foi presenciado por muitos e se tornou um marco na história de Israel. A força de Sansão era inquestionável, mas para muitos, o que mais impressionava não era apenas sua habilidade em combate, mas a forma como ele parecia ser guiado por uma força invisível, como se a mão de Deus estivesse constantemente sobre ele, protegendo-o e guiando-o. Seus inimigos, temerosos de sua força e poder, começaram a tentar formas de subjugá-lo, mas nenhum plano jamais deu certo. Ele parecia invencível, e os filisteus, que estavam acostumados a subjugar os israelitas, não compreendiam como alguém tão simples, um homem sem exército, poderia derrotá-los com tanta facilidade. Era a força de Deus, manifesta através de Sansão. Com o passar dos anos, a confiança de Sansão em sua força cresceu, mas também o fez vulnerável. Ele acreditava que nada poderia destruí-lo, que sua força era indestrutível e que seu chamado de Deus era a garantia de sua invencibilidade. Contudo, como é comum na vida de muitos homens, o orgulho e a confiança excessiva em seus próprios dons começaram a obscurecer sua visão. Foi nesse momento
que entrou Dalila, uma mulher que conquistou o coração de Sansão de maneira profunda e verdadeira. No início, ela parecia ser um alicerce em sua vida, uma companheira para dividir seus momentos de solidão e combate. Porém, Dalila era cúmplice dos filisteus, que desejavam descobrir o segredo da força de Sansão e, assim, derrotá-lo. Dalila, consciente da fragilidade de Sansão diante de seu amor por ela, foi abordada pelos príncipes filisteus, que ofereceram grandes riquezas em troca da revelação do segredo da força sobrenatural de Sansão. Ela, manipulada pela promessa de ganho, passou a questionar Sansão, pedindo-lhe que lhe contasse a origem de seu poder. No início, Sansão resistiu, oferecendo respostas enganosas e testando sua amada. Mas com o tempo e com a insistência constante de Dalila, ele começou a ceder. Em uma noite em que estavam juntos, ele finalmente revelou o segredo de sua força. O voto de Nazireu, que estabelecia que seus cabelos nunca poderiam ser cortados, pois eram a fonte de sua invencibilidade. Sansão não compreendia naquela hora o grande erro que estava cometendo ao confiar plenamente em Dalila, mas o amor que sentia por ela o cegou. Na calada da noite, enquanto Sansão repousava em sono profundo, Dalila tomou a decisão fatal. Com mãos traiçoeiras, ela cortou as longas tranças que jamais deveriam ser tocadas. O sono de Sansão era pesado, como sempre, e ele não percebeu o que se passava. Os filisteus, que haviam sido alertados por Dalila, rapidamente invadiram a casa. Quando Sansão acordou, ainda acreditando que poderia se levantar e derrotá-los como sempre fizera, foi surpreendido por sua própria fragilidade. Sua força, que antes parecia indestrutível, havia desaparecido. Ele não sentiu o poder de Deus, que antes o sustentava, e sem entender completamente o que havia acontecido, tentou se libertar, mas foi imobilizado, sem dificuldade. Os filisteus, finalmente, haviam conseguido o que tanto desejavam. Sansão foi capturado, humilhado e levado prisioneiro. Os filisteus, em sua vingança, fizeram de Sansão um espetáculo de escárnio. Seus olhos foram furados, deixando-o cego, e ele foi forçado a trabalhar como um escravo, moendo grãos em uma prisão. Durante esse tempo de cativeiro, Sansão refletiu profundamente sobre sua vida, sobre suas falhas e sobre a verdadeira fonte de sua força. Ele percebeu que a força não estava em seus músculos ou em sua vontade, mas no voto de consagração que fizera a Deus, o mesmo voto que fora quebrado pela traição de Dalila. Envolto em dor e vergonha, Sansão começou a se arrepender de sua presunção e a buscar novamente a verdadeira força que vinha de Deus. Sua fé, embora enfraquecida pelo sofrimento, lentamente renasceu. O tempo passou e Sansão permaneceu prisioneiro dos filisteus, mas sua alma, embora cega, começava a ver novamente. Em sua solidão, ele se reconectou com a fé que um dia o guiara. Seu arrependimento se transformou em um fervor renovado, e em silêncio, ele clamou a Deus por perdão e força. Ele sabia que seu destino ainda não havia sido cumprido, que a missão que Deus lhe confiara ainda estava por vir. Mesmo em sua fraqueza, um vislumbre de esperança crescia em seu coração. As orações de Sansão, agora sinceras e humildes, não passaram despercebidas. Deus, que o escolhera desde antes de seu nascimento, não o abandonou completamente. Quando seus cabelos começaram a crescer novamente, uma pequena, mas significativa renovação aconteceu. A força que um dia fora sua e que se fora com sua queda, estava voltando lentamente, como se o próprio Deus estivesse preparando o homem para um último ato de glória. O festival dos filisteus, em honra ao deus Dagom, foi marcado como um dia de grande celebração. Sansão, ainda cativo, foi levado até o templo de Dagom, onde a multidão se reunia para festejar sua vitória sobre ele. Em sua humilhação, ele foi posto entre os pilares do templo, enquanto os filisteus, rindo e zombando,
o usavam como objeto de escárnio. Eles acreditavam que a força de Sansão fosse uma coisa do passado, que ele não passava de uma lembrança distante de um tempo em que foi temido. Mas no fundo de seu ser, Sansão sabia que aquele momento seria o palco de sua última ação. Com os cabelos renovados e uma fé restaurada, ele sentiu com clareza a presença de Deus em seu ser. O propósito de sua vida, até então obscurecido pelo pecado e pela traição, estava prestes a ser cumprido. Quando Sansão pediu a um jovem que o guiasse até os pilares centrais do templo, ele sabia que o momento de sua redenção havia chegado. Com as mãos sobre as colunas, ele sentiu uma força incomum crescer dentro de si, algo além de sua própria vontade. A multidão ao redor riu e zombou, incapaz de perceber o que estava prestes a acontecer. Em um momento de oração sincera, Sansão clamou a Deus: Senhor, Deus, lembra-te de mim. Peço-te, dá-me força apenas esta vez, ó Deus, para que com uma só vingança eu vença os filisteus por minha morte. Sua voz era um sussurro, mas seus olhos, agora cegos, estavam firmes em sua fé. Quando ele então empurrou os pilares com todas as suas forças, uma tremenda violência sacudiu o templo. O edifício começou a ruir e a destruição foi imediata e imensa. As colunas se quebraram, o teto desabou sobre a multidão, esmagando filisteus e israelitas em uma morte repentina e caótica. Sansão, com sua própria vida sendo sacrificada, cumpriu o destino que lhe fora dado, libertando Israel de seus opressores, mesmo ao preço de sua própria vida. O corpo de Sansão, agora entre os destroços, ficou sepultado junto aos seus inimigos, mas sua última ação ecoou através dos tempos. Os israelitas, que por tanto tempo haviam vivido sob o domínio filisteu, sentiram um alívio repentino, como se o jugo da opressão fosse finalmente quebrado. A memória de Sansão perdurou entre eles não apenas como um herói, mas como um homem que, apesar de suas falhas, cumpriu o propósito que Deus lhe confiara. Sua força não vinha de suas próprias habilidades, mas da fidelidade ao voto que, por um breve momento, ele havia ignorado. Mesmo em sua queda, Sansão havia sido restaurado e, em sua morte, cumpriu o grande propósito que lhe fora dado, tornando-se um símbolo de redenção e sacrifício. A história de Sansão nos oferece uma reflexão profunda sobre o poder da fé, da força interior e da redenção. Em sua trajetória, vemos como a confiança cega na própria força pode levar à queda, mas também como a humildade e o arrependimento podem restaurar aquilo que foi perdido. Sansão, escolhido por Deus para um propósito grandioso, falhou em vários momentos ao confiar mais em sua habilidade física do que na força divina que lhe havia sido concedida. Sua relação com Dálila, marcada pela traição, é um lembrete do quanto podemos nos tornar vulneráveis quando nos afastamos de nossa verdadeira essência e propósito. A verdadeira lição, porém, vem no momento em que Sansão, cego e humilhado, se reconcilia com seu destino e com Deus. Seu arrependimento não apenas o leva a uma renovação espiritual, mas também o capacita para realizar seu último ato de força e sacrifício. A história nos ensina que nossa força não reside apenas em nossas habilidades ou conquistas, mas na nossa conexão com algo maior do que nós mesmos, seja uma fé, uma missão ou um princípio superior. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando achamos que tudo está perdido, a possibilidade de redenção e renovação sempre está ao alcance de quem se arrepende e se entrega ao propósito que lhe foi destinado. O sacrifício de Sansão também nos lembra que a verdadeira grandeza muitas vezes exige sacrifícios profundos, mas é através dessas entregas que se cumpre o destino e se alcança a verdadeira liberdade. Em sua morte, Sansão não apenas derrotou seus inimigos, mas também proporcionou a libertação de seu povo, mostrando que o maior poder pode vir da mais profunda vulnerabilidade. A história de Sansão, portanto, é um convite para refletirmos sobre nossa própria relação com a força, a fé
e os desafios que enfrentamos, lembrando-nos de que até os momentos de falha podem ser transformados em oportunidades de redenção e crescimento. A história de Sansão carrega em si lições tão universais e profundas que sua relevância transcende o tempo e o contexto cultural em que ocorreu. A narrativa nos ensina sobre a complexa relação entre poder, fraqueza, fé e sacrifício, temas que continuam a ressoar no cotidiano humano, independentemente da época. Sansão, embora parte de um contexto bíblico, representa uma figura que todos nós, em algum momento de nossas vidas, podemos reconhecer em nossas próprias fraquezas e forças. Sua história não é apenas sobre um herói bíblico, mas sobre a condição humana, sobre como nossos maiores dons podem, paradoxalmente, se tornar nossos maiores desafios. A falha de Sansão, ao confiar excessivamente em sua força física, em detrimento de sua conexão com Deus, é algo que podemos observar frequentemente em nossa sociedade contemporânea. Vivemos em um mundo que frequentemente valoriza o poder, o sucesso e a independência como méritos absolutos. Assim como Sansão, muitos de nós caímos na armadilha do orgulho e da autossuficiência, acreditando que nossas capacidades individuais podem nos levar à felicidade e à realização. Contudo, tal como ele, frequentemente nos deparamos com as consequências dessa confiança errônea, quando a vida nos desafia de maneiras inesperadas. Quando isso acontece, nossa vulnerabilidade, que antes parecia algo a ser evitado, se revela como um terreno fértil para o crescimento e a verdadeira força. Mas, assim como a história de Sansão não termina em sua queda, ela também nos ensina sobre a possibilidade de redenção. A jornada de arrependimento e renovação que ele percorre, mesmo após seus maiores erros, oferece uma mensagem atemporal. Nunca é tarde demais para retornar ao propósito que nos foi dado, para restaurar a nossa fé e, mais importante, para reencontrar a nossa verdadeira força. Essa ideia de redenção é profundamente humana e sempre relevante. Todos nós, em algum momento, falhamos ou nos afastamos do caminho que imaginamos para nós mesmos. Contudo, a história de Sansão nos mostra que mesmo nas nossas falhas mais profundas, há uma oportunidade de renascimento, de voltar à nossa essência e ao propósito maior. Essa narrativa também nos desafia a refletir sobre como nossas ações, mesmo as mais pequenas ou aparentemente insignificantes, podem ter um impacto profundo. O sacrifício de Sansão no fim de sua vida, ao destruir o templo dos filisteus e sacrificar-se para libertar seu povo, nos lembra que muitas vezes as maiores vitórias vêm não de conquistas externas, mas de uma transformação interna que nos capacita a agir com coragem, fé e humildade. Em nossa vida cotidiana, isso pode ser traduzido como a capacidade de transformar momentos de fraqueza em forças renovadoras, agir com propósito, mesmo quando as circunstâncias nos parecem desfavoráveis, e reconhecer que, ao nos sacrificarmos por algo maior, muitas vezes estamos mais próximos de alcançar o nosso verdadeiro potencial. Além disso, a história de Sansão continua a ser um reflexo das nossas lutas internas, a batalha entre nossos desejos pessoais e nosso compromisso com algo maior que nós mesmos, seja uma missão, uma causa ou até um princípio moral. Como Sansão, todos enfrentamos tentações e distrações que nos desviam do nosso verdadeiro caminho. Mas a lição aqui é que mesmo quando falhamos, o retorno ao nosso propósito não precisa ser um final trágico. Ele pode ser o início de uma nova jornada, mais focada e mais conectada àquilo que realmente importa. Por fim, a atemporalidade da história de Sansão nos lembra que, independentemente da era em que vivemos, nossa busca por significado e propósito nunca muda. O desafio de equilibrar a força pessoal com a fé, de aprender a lidar com nossas vulnerabilidades e de reconhecer que o verdadeiro poder vem de uma conexão profunda com algo maior que nós, continua sendo uma reflexão relevante e necessária. Em nossas vidas, a história de Sansão é um convite constante para examinar nossas escolhas,
nossas forças e nossas falhas, com a esperança de que, como ele, possamos encontrar uma forma de transformação e redenção que nos leve a cumprir de maneira plena e verdadeira o propósito que nos é dado. O que você achou da história de Sansão e das lições que podemos aprender com ela? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre esse poderoso relato e como ele pode impactar sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal Virtude em Verso para não perder nenhum conteúdo novo. Ative as notificações para sempre ficar por dentro de tudo que preparamos com muito carinho para você. Que Deus o abençoe e que a força de Sansão esteja presente em sua vida, guiando e fortalecendo cada passo do seu caminho.